Teve a questão, a gente vai entrar aqui, teve a questão da... Você teve uma gravidez e teve alguns acontecimentos. Eu queria que você passasse para quem está em casa como é que foi isso, como é que isso aconteceu, como você superou isso. Conta pra gente. 2018, né? A gente queria engravidar, eu queria ter filho e tudo. Foi uma gravidez planejada, desejada. Quando a gente descobriu, foi a maior alegria. Então, foi uma gravidez saudável, foi tudo saudável. E no dia 16 de setembro, que foi o dia que ela nasceu, foi uma negligência médica, né, o que aconteceu. Nasceu no tempo certo? Nasceu no tempo certo, de 40 semanas, certo? Tudo certo. O que aconteceu? Eu entrei em trabalho de parto e não evoluí na dilatação. Uhum. E os médicos não quiseram fazer cesárea, porque eu estava com sintomas de pré-eclâmpsia. Pelo SUS, eles ficaram segurando para tipo... segurando. Tem aquela questão do SUS, né? Que, tipo, de repente também você pensa, né, em ter filhos e tal. É muito importante se você puder pagar um particular, né? Porque nem sempre a gente tem condição, mas vai pensando nisso, porque esse fato pesou muito sobre você, né, Jéssica? Pelo fato do o SUS, o hospital, por já ser conhecido, né? Que a gente não vai falar o nome aqui, mas por já ser conhecido na região, pelo fato de segurar demais ali, né? Isso comprometeu o teu... Comprometeu, porque eu já vinha no final da gravidez apresentando sintomas de pré-eclâmpsia, né? Eu estava com a pressão alta, muito inchada, né? Vendo estrelinhas, dor de cabeça. Então, tudo isso é sintomas de pré-eclâmpsia. E a minha bolsa rompeu em casa e eu fui para essa maternidade. Uhum. Chegando lá, eles não quiseram fazer cesárea, independente dos sintomas que eu estava sentindo. Eles tentaram durante 3 dias. 3 dias, 3 ficaram dias, segurando. Que eu... E você em trabalho de parto? Em trabalho de parto. E depois de ter estourado a bolsa? Não, eu fiquei... Foi assim, ó, eu comecei a sentir dor no dia 13 de setembro. Uhum. Eu lembro certinho, cada data. E eu ia e voltava, porque não evoluía na dilatação. Aí, no dia 15, a minha bolsa estourou, no dia 15 de setembro, e eu fui internada. Aí, na madrugada, eu comecei a sentir uns sintomas mais fortes da pré-eclâmpsia, e eu falava para eles, só que parecia que eles nunca me ouviam, né? Aí, no dia 16 de setembro, eu comecei a passar mal, comecei a sentir muita dor, não estava bem. Eu falava para eles, tem alguma coisa errada acontecendo, eu não estou bem. Mas a única resposta que eu tive foi, você é muito nova e vai ser normal. Pronto. Eu tinha 27 anos na época, né? E eu pedi aquela anestesia do parto normal, epidural que chama, né? E na hora que eles deu a anestesia, foi onde o negócio aconteceu, né? Que aí eu desmaiei. E eu acordei depois de 5, 6 horas e entendendo tudo o que estava acontecendo, né? Então, a anestesia, como eu já estava com sintomas, a pressão alta, e ela já estava em sofrimento fetal, a anestesia fez o coração dela parar. Né? Então, a anestesia baixou minha pressão de uma vez e fez eu desmaiar e fez o coração dela parar. E essa negligência partiu já a partir dessa injeção que te deram? Não, foi a partir do momento que eu estava apresentando os sintomas de eclâmpsia e eles não fizeram nada. Não fizeram nada. Nada. Colocaram tanto a minha vida em risco como a dela, né? Uhum. E era uma menina. Era uma menina, a Bela. A Bela, né? E eu entendi tudo, porque aí eles me deram anestesia geral, eu fui entubada, foi um processo bem dolorido ali, porque eu já não estava bem de saúde. E eu me lembro que isso foi 9 horas da manhã, eu me lembro que eu acordei 1h da tarde, com o Jonas do meu lado, entendendo tudo que estava acontecendo. Porque a primeira coisa que eu perguntei, falei, e a Bela? Cadê ela? Aí ninguém queria me falar nada direito. Só que eu entendia que alguma coisa errada tinha, né? O silêncio deles. O silêncio, ninguém encarando, ninguém tinha falado com o Jonas, ninguém tinha feito nada. Nem ele sabia? Ele sabia, assim, meio por cima, porque nenhum médico chegou e conversou com a gente de verdade, a não ser o pediatra. Entendi. Né? Os ginecologistas, as pessoas que estavam ali, os obstetras, nunca falaram com a gente. Nunca. Tipo, entre eles lá, alguém tipo assim, eu vou... Falaram pro Jonas, falaram, na hora da anestesia, deu um problema, sua filha nasceu, ficou 20 minutos sem batimento e
Foi isso que explicaram para ele, mas não explicaram realmente o que tinha acontecido. Quem explicou foi o pediatra. E aí? Aí eu me lembro que eu acordei com muita dor no peito, assim. Eu perguntei para eles o que tinha acontecido, porque eu não estava aguentando nem falar. E eles me falaram que eu tinha sido entubada por causa da anestesia geral, que eles precisam entubar, né? Aí eu já me assustei. Falei, opa, tem alguma coisa mais grave do que eu estou imaginando acontecendo. Aí eu fui para o quarto, aí eu tinha que esperar um tempo lá para poder levantar da cama, né? Porque foi uma cesárea que demorou 2 minutos para acontecer. Eu lembro que eu tomei anestesia, eles me entubaram e foi 2 minutos para tirar ela de dentro de mim, porque ela já estava sem batimento dentro de mim, né? E depois, assim, que eu levantei, que eu tomei um banho, que eu comi, aí eu fui lá ver ela, caiu o pediatra, até foi o mesmo do João, né? Que foi lá contar para a gente o que tinha acontecido, que devido à demora do parto, ela entrou em sofrimento fetal e ficou 20 minutos, eles ficaram 20 minutos reanimando ela. Aí reanimou, mas eles não sabiam o dano que tinha causado, o que tinha causado, mas eles o pediatra em si, ele foi bem realista com a gente, sobre ela morrer, sobre se ela ficasse viva, ela ia ser uma criança... Sequelas, muitas sequelas. Tipo assim. Ele foi muito realista. Ele falou, se ela viver, vai ser em cima de uma cama. Ela nunca vai ser uma criança. E como é que foi isso na hora que você ouviu isso tudo? Eu estava com tanta adrenalina, tão anestesiada, que parecia assim, que era uma voz tão distante, sabe? Dele falando. Parecia que eu lembro que eu estava do lado dela, que eu vi ela, eu me lembro dela perfeitamente. E ele falando, mas sabe quando você desliga a tua mente, parece que é uma voz lá, assim, lá no fundo? Aí o que aconteceu? Eu não estava bem de saúde e a maternidade me colocou de alta. Né? Eu acordei 1 hora de uma anestesia geral, 4 horas da tarde eu estava de alta, para você ter ideia do que a maternidade fez comigo. E eles transferiram ela pro outro hospital, quase que eu falo o nome, pro outro hospital, e eu fui junto, né, na ambulância. Eu sentia tanta dor na cesárea que eu não sei te explicar. Porque eles foram tão negligentes conosco que eles nem se importaram com o que eu estava sentindo. Eu lembro que eu cheguei, aí eles não me deixaram entrar no hospital junto com ela, e eu lembro que eu cheguei num segurança que estava e falei, por favor, me ajuda, que eu não estou bem. Aí foi onde que ele chamou o médico e o médico me internou, porque eu não estava bem, de fato. Aí os médicos foram lá, me falaram a real história dela, né, que realmente foi uma demora no parto. Eu lembro que desse hospital, eles foram muito realistas. Eles até falaram pra gente, falaram, vai atrás, porque isso foi uma negligência médica que aconteceu. E aí, como é que foi? Você chegou aí atrás? Não cheguei aí atrás, porque é um processo muito desgastante. E contra médico, tipo, é impossível você estava passando por um momento teu, tipo, que emocionalmente, a questão de perder uma filha ali, você queria que... É aquela coisa, tipo, eu quero que isso se acabe logo. Sim. Quero que... Não quis prosseguir. Sim. Porque aí, quando ela morreu, era 10 horas, né? Que eles foram me falar. E eu tava com a minha cunhada no quarto. Eu me lembro que eu me desesperei. Eu mesmo dei a notícia pro Jonas, que o Jonas estava em casa. E, tipo assim, foi uma adrenalina. O meu corpo não sentiu mais a cesariana e foi a adrenalina. Aí, depois, você tem que pensar no que você vai fazer num velório, como que você vai fazer, quanto que vai custar tudo isso, né? E foi uma época que eu e o Jonas estava muito apertado. Então, naquele mês, a gente não tinha dinheiro para comprar comida. E a gente, de repente, se dá com o velório que a gente tem que fazer, né? E eu lembro que eu pedi para a médica, eu falei, faz o exame de necropsia, autópsia, eu não me lembro, porque eu quero saber o porquê que ela morreu. Falei, eu sei que foi uma negligência, mas eu preciso entender o que aconteceu, né? E tanto que eles fizeram esse exame, né? E eu falei, não é para deixar ninguém ver ela. Ninguém, a não ser o Jonas, a não ser o pai, não quero que ninguém veja. Até o hospital não me respeitou, né? Porque ele deixou minha cunhada ver e eu não queria, né? Não era por maldade, mas naquele momento eu falei, não, é um momento só meu e do meu marido. Então, eu não quero ninguém, né? E foi um processo muito difícil, porque o hospital não me autorizou a vir no enterro, porque eu não estava bem de saúde, né? Não me autorizou a vir. Você passou por isso também, tipo, nem de velar... Nem de velar. E eu só me lembro que o Jonas chegou no hospital, o Jonas teve que acompanhar o corpo dela até o instituto lá, e assinar os papéis do exame que eu pedi para fazer, né? E eu falei para ele, lacra o caixão
e nem faz velório, já enterra. Vamos acabar com isso logo, né? Aí eu lembro que ele fez o que eu pedi, né? Lacrou lá, mandou lacrar tudo. E eles não me deixaram ter esse chegou momento. A sair o laudo? Chegou com muito custo, Alexandre. O do laudo eu precisei entrar na justiça para conseguir, né? Porque eles me deram um prazo de 90 dias. Aí eu esperei 90 dias, cheguei lá, não estava pronto, inventaram um monte de coisa, né? Eles estavam segurando porque não queria passar. Não queria passar. Aí eu precisei entrar na justiça para conseguir o laudo. E saiu e constatou mesmo que foi? Constatou mesmo que foi anóxia, que chama, né? Que é o sofrimento fetal. Constatou realmente que foi isso, né? Porque eu precisava saber se existia algum problema, né? Que talvez me impossibilitaria de engravidar de novo. Entendi. Né? Então, eu precisava saber de tudo isso. Não era só a questão da morte. Era tipo assim, ó... Futuramente, amanhã eu vou ser mãe de novo e eu preciso saber o que aconteceu. Sim. Se eu vou ter problema com a gravidez futura. Sim, mas não... E aí constatou que tudo mesmo foi por causa da negligência médica. Foi por causa da negligência mesmo, a demora do parto. Tudo por conta de, tipo, se tivesse feito uma cesárea... Se tivesse feito uma cesárea no momento em que eu falei, eu não tô bem... Nada disso teria acontecido. Que situação, hein? E eu falo assim, hoje esse hospital ele é conhecido aqui na região, né? Pelo fato de acontecer muito isso, né? Eu até fico surpreso pelo fato, assim, de repente, ninguém se posicionar, né? Alguém fazer alguma coisa, porque eles são conhecidos por isso mesmo, né? E todo mundo sabe que é por conta da questão do SUS, que eles seguram mesmo até a última hora, porque o fato de ter que fazer a cesárea é um custo a mais... que o hospital joga para o governo, né? Para o governo, né? E foi muito difícil, né? Foi um momento, assim, que eu fui impossibilitada de me despedir, né? Não de impossibilitada de vê-la, porque eu me lembro que a médica falou para mim, mãe, desce lá, vê ela. E eu lembro que o medo me paralisou ali e eu não consegui ir, né? Porque quem me conhece de perto sabe que o meu maior medo é de gente morta. Eu morro de medo, eu tenho muito medo. Então, isso me paralisou a ponto de não vê-la pela última vez, né? Eu vi ela no momento que ela estava viva. Você tem a imagem dela viva? Viva, nos aparelhos, né? Tudo lá, mas eu tenho essa imagem. Eu me lembro perfeitamente como que ela era. Mas, assim, a partir do momento que ela morreu, eu já não consegui vê-la mais, porque o medo me paralisou, o medo me impediu de vê-la pela última vez, né? E isso ficou uma marca na tua vida. Muito. Isso gerou um trauma em você ou não? Gerou muito. Por quê? Porque eu não disse adeus, né? Tipo assim, eu não vi pela última vez. É lógico que ela não estava mais ali, era só um corpo. Mas talvez a falta que os meus braços sentem, digamos assim, de nunca ter pegado no colo, sabe? Aquela raiva que a gente sente de falar, nossa, por que eu não enfrentei isso e fui lá ver ela pela última vez? Porque tem aquela coisa também, né, Jéssica? Tipo, o pai, hoje eu sou pai, eu sei, né? Tem a questão da gravidez, da barriga, o pai tá perto ali e tal. Mas não é nada comparado à mãe, né? Porque você sente que ela tá dentro de você, todo o crescimento ali, você sente ela mexendo, né? A criança ali dentro. E a mãe fica sonhando por aquele momento, tipo, que vai nascer e vai pegar no colo, vai amamentar, né? Então, tipo, são 8 meses, de 7 meses a 9 meses aí vão pôr, né? Que você tá ali esperando esse acontecimento, né? Isso acontecer. Dentro de você, assim, o que ficou de trauma? Eu lembro que teve um tempo que você ficou bem revoltada, né? Muito. Fiquei muito revoltada, porque eu falava, gente, é culpa de um não de alguém que isso custou tudo isso na minha vida, né? E eu fui muito revoltada com Deus, com as pessoas. Eu tentava buscar um culpado e briga pra cá e briga pra lá. E eu questionava Deus. Eu fui uma pessoa que questionou muito mesmo. Eu falava cada coisa. Você tem a questão já de ser criança e passar por aquilo. Sim. Aí vem essa questão também aí de você perder a tua menina, né? Isso tudo foi juntando. Juntando, a revolta veio à tona, né? E eu questionava. Quando eu cheguei em casa, sozinha, vazia, porque eu saí do hospital e cheguei em casa, eu me senti vazia, porque o quarto estava pronto, estava tudo pronto. Eu cheguei, me deparar com aquele quarto pronto e sem ninguém. Nossa, foi muito desesperador, muito. Eu queria ir para um lugar e sair correndo. Essa era a minha sensação, sabe? Foi muito, muito E como é que foi esse processo? Olha, foi um processo muito difícil, muito doloroso, né? Porque só quem perdeu um filho vai entender o que
quero dizer, né? É desesperador você perder, você ver o filho morrer e você não poder fazer nada, né? Eu não pude fazer nada por ela, nada que estava ao meu alcance. Então, isso foi muito desesperador para mim. Eu falava, e agora? O que vai ser da minha vida? Eu falava, e agora? O que vai ser de mim? Eu falava, eu prefiro morrer. Quantas vezes eu falava, Deus, me mata, porque eu não quero viver aqui sem ela. Eu falava, Deus... Todas as vezes que eu entrava no quarto e que eu via aquele quarto pronto, as roupas... Você deixou montado. Né? Deixei montado durante 4 meses ainda. 4 meses. Você chegou a ter um acompanhamento de um psicólogo? Sim, algo do tipo? Cheguei com a Juliana Fossa. Glória a Deus pela vida dela. Né? Ela me acompanhou durante 1 ano nesse processo depois. Ela foi muito importante na minha vida, muito, muito mesmo. E como é que foi sair disso? Como é que você compreendeu? Teve a questão... Você falou da questão de Deus, né? Como é que foi você, de alguma maneira, organizar todos esses sentimentos, ter resposta de algumas coisas que haviam dentro de você que, de repente, não foi só por conta daquela situação em si, mas que estavam colecionando coisas do teu passado? Sim. Como é que você entendeu tudo isso? Só para quem está em casa, de repente, está passando por algo dessa forma, não tem uma resposta para isso? Olha, eu fui uma mãe que questionou muito. Eu nunca vi que Deus iria me punir por eu perguntar o porquê. Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Né? Lógico que nem todas as respostas eu tive, só que eu perguntei. Né? E eu questionava muito, eu falava, Deus, eu sou sua filha, eu sempre fiz tudo certo, por que isso aconteceu comigo? Né? E fui perguntando, e durante esse tempo, nós fomos muito humilhados por pessoas, né? Por mais que você está passando por um momento difícil, sempre existe aquelas pessoas, né? E eu falava, nossa, era uma surpresa atrás da outra, foi nesse processo, né? E eu olhava e já estava com aquela dúvida, porque, Alexandre, só para as pessoas entenderem, eu tive uma capacidade muito fácil, por isso que eu falo que eu me converti depois, assim, de entrega mesmo. Tive uma capacidade muito grande de deletar Deus da minha vida. Foi muito fácil para mim naquele momento, de tipo assim, ó, Deus não existe, pronto. Só que ao passar do tempo, glória a Deus que eu tenho o Jonas na minha vida, que é uma pessoa que realmente se entregou a Deus, eu fui vendo que não, que ele existia de verdade, né? E quando eu me deparei com uma igreja, eu vou ser muito sincera nisso, porque eu acho que é um ponto que muitas pessoas passam e ninguém entende por quê. Quando eu me deparei com uma igreja preconceituosa e que pisou na gente, em vez de ajudar a gente, foi muito difícil. Foi ao ponto que eu falei, não vou mais. Foi o momento que eu falei, Jonas, ou você procura um núcleo, alguma coisa, porque naquela igreja eu não piso mais. Né? Por quê? Porque existiram pessoas que nos humilhou muito. Eu falava, tipo assim, não respeitou o teu luto? Não respeitou. As pessoas falavam cada coisa. Eu vou te contar uma experiência que eu tive, só para as pessoas entenderem. Eu lembro que o Xande estava na minha casa, foi o momento que o Xande mais se aproximou. O Xande foi um pai e a Cristiane foi uma mãe. A mãe e o pai que eu não tive nesse processo foi a Cristiane e o Xande, sabe? E eles foram muito importantes também. E eu lembro que eu estava na mesa chorando e o Xande falava, não, você precisa perdoar tal pessoa, porque uma pessoa foi na minha casa e me falou uma coisa que me destruiu naquele momento. Já tinha uma ferida. Já tinha, e as pessoas feriam ainda mais, né? Tipo, é aquela coisa da pessoa não entender, tipo, você estava machucada e não estavam levando cura, tipo, estavam machucando cada vez mais. E eu falava, poxa, o pessoal do mundo, o pessoal secular não está me tratando dessa forma. As pessoas da igreja que deviam me amar e me ajudar, tá me tratando pior do que, né? E eu pensava desse jeito, eu falava, Deus, isso é tua igreja? Quantas vezes eu falei, Deus, isso é pastor da tua igreja? Quantas vezes eu questionei mesmo, falava, cadê o amor que tantas vezes eu vi pregando num púlpito? Cadê o... Se precisar, eu tô aqui, que muitos me mandaram no WhatsApp e depois chicotearam a gente, né? Tipo, e é aquela coisa, né, Jéssica? Porque, tipo assim, você mesmo já confessou que, tipo, foi muito fácil deletar Deus da tua vida. Foi muito fácil. E as pessoas não entendiam que, tipo assim, ó, qualquer um que chegasse também, se não chegasse da forma certa, ia acontecer a mesma coisa, né? Sim, E eu lembro que nesse dia o Xande, ele tava, não, você precisa perdoar tal pessoa. Eu falava, Xande, eu não vou perdoar essa pessoa. Quase destruiu a minha vida com uma palavra. Eu não vou. E o Xande falou, você vai, eu vou te levar até
de frente com essa pessoa e você vai perdoar ela? Ele falava, não é questão de sentir, é você decidir perdoar. É decisão, né? Eu me lembro, falei, tá, me leva lá. Falei, então, se é para perdoar, vou conversar. Eu falei, mas eu vou falar tudo que eu tô sentindo para essa pessoa. Ele falou, não, então tá bom. E aí ele com medo, né? É aquela coisa, né? Às vezes as pessoas acham que o perdão é aquela coisa, eu tenho que sentir para fazer, né? E não é bem assim, né? É mais questão de inteligência e, tipo, aquela coisa de lógica, tipo, eu sei que se eu não perdoar, vai acarretar maldição para minha vida vai se tornar algo pior, vai piorar a situação, e é aquela questão que eu preciso tirar esse lixo de dentro de mim que tá me matando, né? É algo que tá... E eu lembro que o Xande falava muito para mim, falava, Jéssica, se você não perdoar, você vai morrer. Ele falava isso para mim, ele falava, a falta de perdão vai te matar. E eu falava, Xande, mas é um pastor, por que ele falou isso para mim? Por que ele veio na minha casa e me humilhou e falou tal coisa para mim? Ele falava, não interessa o porquê que ele falou, você vai perdoar e pronto. Ele foi bem firme nessa parte comigo. E eu lembro que na hora que eu falei assim, tá bom, Xande, me leva lá que eu vou conversar, mas eu vou falar tudo que eu quero e eu vou perdoar essa pessoa. Alexandre, foi instantâneo. Meu celular tocou. A hora que eu olhei, foi uma mensagem de uma pessoa, a pessoa acabando comigo. Acabando. Meu semblante até mudou. Outra pessoa. Acabando comigo, falando um monte de coisa. E eu... Por mensagem? Por mensagem. E naquela hora... E a pessoa falava que eu ia atrapalhar a vida do Jonas, que o meu sofrimento ia atrapalhar o Jonas, foi falando um monte de coisa. E naquela hora o Xande entendeu que alguma coisa tinha acontecido e catou o celular da minha mão e leu a mensagem. Na hora, eu vi uma capa preta, com o olho aberto, eu nem estava esperando ter uma visão tão natural daquele jeito. Uma capa preta e vermelha entrando pela porta da minha cozinha. Ah, você chegou a ver. Eu até arrepio, tá falando. E sendo posta em cima dos meus ombros. E na hora veio uma voz e falou assim, é a capa de culpa. Você não é culpada disso. E eu lembro que o Jonas entrou. E o Jonas entrou, eu falei, não, eu não vou carregar isso comigo. Eu já estou carregando peso demais, eu não vou carregar. E eu lembro que o Jonas entrou e eu fui lá e falei, me perdoa se a minha dor está atrapalhando sua vida. Pro Jonas. Eu falei, me perdoa. Aí eu mostrei a mensagem para ele e falei assim, essa pessoa me mandou essa mensagem, eu não estou entendendo por que ela está acabando comigo, né? Essa pessoa está acabando comigo nessa mensagem, mas eu estou aqui para te pedir perdão se a minha dor, se a morte da minha filha tá te destruindo, eu falei para ele. Aí ele ficou muito bravo com a pessoa, mas aí depois eu vim no mesmo dia, conversei com a outra pessoa, perdoei ela, mas foram situações muito difíceis. A gente foi Isso com quanto tempo que tinha acontecido? Não tinha nem um mês de morte dela, não tinha nem um mês, assim, porque as pessoas não entendiam que existia um processo em tudo isso. Porque tem toda aquela coisa de respeitar o luto, né? Sim. Eu sempre falo isso, de repente tem pessoas que passaram por algo do tipo, mas a pessoa não quer fazer isso. Eu falo, respeita o luto dela, deixa ela, porque é preciso a pessoa assimilar, organizar tudo aquilo, né? Às vezes, para algum processo... É aquela coisa, né? Tipo, no teu caso, você veio juntando muitas coisas que a vida veio te massacrando, né? Muitas perguntas que não tinham resposta. Sim. Aí, de repente, na hora que você está naquele processo, aí vem outro muito mais pesado e acaba te afundando cada vez mais nesse sentimento, nessas coisas. E, às vezes, a pessoa pergunta, mas tá enrolando, não faz isso logo. Não é isso, né? Não é isso, tudo tem tempo. Para uns, o processo é mais rápido, para outros, o processo é mais longo, né? Mas são processos, né? São processos. E foi muito, assim, muito difícil, né? Porque, além da capacidade de eu ter deletado a Deus, eu parei de buscar. Eu falei, não se importa comigo, para que eu vou buscar? Né? Mas, ao mesmo tempo que tinha pessoa que nos humilhava, tinha pessoas que nos ajudavam. Né? Eu posso contar nos dedos, na realidade, quem nos ajudou. Né?
Mas, assim, foram pessoas muito importantes, né? E o fato do Xande também estar ali. O Xande está ali. O Xande nunca foi... Ele foi um líder, né? Um pastor, um pai para mim, que passou a mão no que eu estava sentindo. E o interessante é que o Xande, quando ele entra na vida de alguém, ele entra com tudo, né? Ele falava, não, você vai se levantar, você vai passar por isso, nós estamos aqui, nós vamos te ajudar. E ele via o que as pessoas faziam com a gente. E ele falava, Xande, mas é a igreja, pessoas da igreja, como é que isso pode acontecer? Ele falava, você precisa entender que as pessoas são falhas, assim como você. Eu lembro que um dia ele falou assim para mim, você está esperando nas pessoas o que somente Deus pode fazer por você. E isso me marcou, sabe? É verdade, né? E realmente eu buscava nas pessoas algo que... Porque eu não tinha Deus mais, eu não via Deus mais. Então eu estava esperando de alguém, mas de quem eu esperei foi os que mais pisaram, né? E eu lembro que eu fui cedendo aos poucos, né? Fui cedendo porque a dor era tanto, o desespero era tanto que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa ou eu vou morrer. A sensação que eu tinha é que eu ia morrer a qualquer momento. Qualquer momento. E a Juliana Fossa, ela sempre me incentivava. Ela também nunca foi uma psicóloga que passou a mão no que eu estava sentindo. Muito pelo contrário, ela me desafiava, ela falava, não, ela morreu, você não tem o que fazer. Ela falava desse jeito para mim. Ela falava, por que você está com o quarto montado? É aquele choque de realidade, né? Tipo, volta para a vida. Volta para a vida. Teus sentimentos estão te matando. Porque eu deixei o quarto montado durante 4 meses e não deixei ninguém tocar, nem o Jonas tocava. E ela falava, para quê? Não existe uma criança que vai usar aquilo lá. A Bela não vai usar. Então, era choque de realidade que estava me fazendo pisar no chão de novo. De repente, você está assistindo, você acha que é muito frio, né? Do jeito que é falado, mas não é, né? É aquela coisa, tipo, você precisa voltar para a tua vida, né? Tipo, você está vivendo num mundo de algo que parou, mas, de repente, você está tentando preencher aquilo com sentimentos, com lembranças. Sim. Isso está te matando, está te destruindo. E é aí que entra pessoas. Porque, tipo assim, o fato também da Ju, ela ser pastora e ela ser psicóloga, é o fato, assim, também que ela cai como uma luva na tua vida, né? Ela me ajudou demais. Ela é uma bênção, né? E ela falava pra mim, ela falava, tira aquelas roupas, a Bela não vai usar. Então, ela foi me dando choques de realidade que eu fui pondo os pés na terra de novo, né? Porque eu demorei 4 meses para o leite secar, porque eu produzia leite, porque... Nossa, olha só. As minhas emoções, a minha mente... Ainda estava ali aflorando tudo aquilo. E não deixava o leite secar. Então, eu tinha leite, eu tinha o quarto montado. Eu acordava no meio da noite falando que ela estava viva, que ela não tinha morrido. Então, eu comecei a ir num processo de loucura, sabe? Bem isso mesmo. E eu achava que eu ia morrer a qualquer momento. Aí, eu fui voltando a buscar a Deus, mas na minha cabeça eu não buscava, sabe? Eu lembro que houve momentos que eu falava, faz alguma coisa, porque senão eu vou morrer. Quantas vezes eu entrei no quarto e falei, Deus, se o Senhor existe de verdade, faz alguma coisa, porque eu vou morrer. Eu não vou aguentar viver dessa forma. E ele foi colocando pessoas, né? Eu lembro que uma vez o pastor Carlinhos foi lá em casa e a pastora Rosana, e ele foi lá em casa e ele falou para mim, ele falou, eu só vim aqui te falar uma coisa. E eu já nem escutava mais, né? Já nem tava nem aí. Bloqueado pra tudo. Aí ele falou assim, Deus, ele é um pai. Ele não brinca com os seus sentimentos. Deus não fez isso para brincar com você. Ele não tá te punindo com isso. São coisas que vêm assim, né? Direto no coração da... Eu falava... Aí, naquele dia, eu falei, poxa, aquele dia, aquela palavra entrou no meu coração. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu deixei a palavra entrar no meu coração. Ele falou, Deus não tá brincando com você. Ele não tá brincando de ser teu pai. Ele não tá brincando com os seus sentimentos. Ele não fez isso para te punir. E naquela hora, sabe quando você respira assim, você para e fala, verdade... E a questão de quando chega essa verdade pra gente, vai destruindo alguns sofismas na nossa mente, né? Aquilo vai caindo por terra, né? De repente, para quem tá em casa não sabe o que é um sofisma, são inverdades, né? Mentiras que a gente toma como verdade e, de repente... até fortalezas na nossa mente, mesmo que a gente criou, tá vivendo dentro daquilo, mas a gente precisa sair daquela realidade e entrar naquela realidade que Deus tem pra gente, né? Que é diferente. Isso mexeu com você? Isso mexeu comigo.
pastor Carlinho falou para mim, mexeu. Aí depois o Jonas colocava a mão em mim, orava, né? Então, o Jonas foi muito importante também nesse processo. Então, eu comecei a voltar a buscar Deus, mas na minha cabeça eu não buscava. Era bem esse sofisma, tipo assim, eu buscava, mas na minha cabeça eu não buscava, porque eu estava bem. E quantas vezes eu orei, eu falava, Deus, tira essas pessoas do meu caminho. Coloca pessoas do Senhor de verdade em mim. Né? E eu orava. Eu lembro que um dia eu estava tão mal, tão machucada de ouvir coisas, de passar por tudo isso, que eu lembro que um dia eu peguei a roupa, até falei isso no Mulheres Virtuosas, eu peguei a roupa que eu mais queria usar nela e falei, Deus, se o Senhor existe de verdade, e o Senhor me ama, como a tua palavra fala, como todo mundo está falando, faz alguma coisa, porque hoje eu morro. E eu lembro que a Juliana Zanchini, foi instantâneo, pastor, instantâneo, Alexandre. Ela tocou a minha campainha e eu abri. Ela estava com o violão e ela falou, eu vim cantar para você. Olha que massa. E ela sentou no meu sofá e ela cantou a música da pastora Janete, que chama Perder para Ganhar. Que ela fala, virar a página em minha vida é o maior desafio para minha fé. Aí ela foi cantando e no refrão, quando ela falou, eu vou colher com alegria tudo que com dor foi plantado, porque um dia fará sentido toda lágrima que eu tiver chorado. Aquilo... A letra veio de encontro. Veio de encontro e mudou a minha vida. Ali começou a mudar. Ali eu comecei a entender que Deus, independente do que Ele fizesse comigo, Ele era Deus.